Quando eu era criança, minha mãe costumava orar por mim e dizer: Karim, que um dia eu o veja como um líder que trará a vitória para o Islã ou como um líder que voltará morto. No Alcorão crescemos com duas coisas. Primeiro, você deve entregar sua vida a Deus. Segundo, você deve derrotar judeus e cristãos. Eu memorizei o Alcorão, memorizei os livros da Sunna, cumpri todas as responsabilidades que um muçulmano deveria cumprir todos os dias. Minha vida diária sempre foi construída e centralizada no Islã. Eu estava sonhando com esse dia, até que tive uma oportunidade fantástica quando os americanos atacaram o Iraque. Em 2002, 2003 foi uma grande luta. E eu disse a mim mesmo: este é o momento em que entregarei minha vida a Deus. Eu estava sonhando com o telefonema que receberia e com o homem que me ajudaria a me deixar ir e lutar contra os infiéis. E essa ligação chegou, e naquele dia, o homem me disse: sinto muito, Karim. A operação foi cancelada. Essa ligação muito triste foi a pior notícia que já recebi em minha vida. Fiquei frustrado. Fiquei muito frustrado. Senti que tinha perdido tudo. Senti que fui rejeitado pelo próprio Deus. Deus me rejeitou. No Islã, eles acreditam que as pessoas que dão sua vida a Deus, o martírio, são chamadas pelo nome, pelo próprio Deus. Então, para mim, eu não fui chamado depois de todas as orações, depois de todos os jejuns, depois de todas as coisas que fiz, não fui chamado. Isso é um desastre. Comecei a desaparecer. Não saio mais como antes. Até que um dos líderes me ligou e disse: fiquei sabendo do que aconteceu, Karim, e quero me encontrar com você. Fui ao encontro dele e ele me disse: Karim, por que você está tão triste? Eu disse: Deus não me escolheu para morrer. E esse homem disse uma profecia, eu acredito. Ele disse: talvez porque ele tenha escolhido você para viver. Eu lhe perguntei: o que devo fazer agora? Ele disse: você precisa evangelizar. Comecei a evangelizar como nunca antes. Eu estava em toda parte, até na TV. Nos primeiros dias eu estava ficando tenso com o Islã. Mas então o problema é que eu não estava satisfeito, sempre faltava alguma coisa, sabe? Alguma coisa não estava lá. Esse foi meu primeiro problema, porque quando fui estudar com apologistas muçulmanos, 80% do que eles diziam era sobre os cristãos. Veja como eles se vestem, veja como estão sem hijab, veja o que eles dizem. Apenas 20% é sobre o cristianismo. E esses 20% não eram justos do ponto de vista acadêmico, porque quando você quer interpretar um versículo do Alcorão, você precisa de muito trabalho. Você precisa ler Asma bin Nuzul, as razões, precisa ler os comentaristas e precisa ter conhecimento básico de como interpretar. Mas quando ele estava interpretando a Bíblia, ele estava apenas dizendo: sabe, veja, Jesus está dizendo isso e aquilo. Era óbvio demais para ser verdade. Muito óbvio. Eles disseram para mim mesmos: tudo bem, agora preciso do que chamo de tábua cristã. Em outras palavras, quero um resumo da fé, como as doutrinas. Diga-me as doutrinas. Nós acreditamos em 1, 2, 3, 4. Então sabemos o que há de errado com isso, o que é fácil de fazer. E então evangelizamos esses cristãos. Fazemos dáwah para eles. Eu procurei por aí. Foi muito difícil para mim encontrar algo que eu pudesse entender ou compreender, até que comecei a ficar frustrado. Ao final de muitas semanas, comecei a falar com Deus do tipo: Deus, você não quer me ajudar aqui? Eu preciso de ajuda. Até que um dia, eu estava sentado no meu computador e apareceu uma propaganda de conexão de escada, sabe? E o tempo da conexão de escada antes do Wi-Fi aparecer, e nela estava escrito: você ama Alá? Eu cliquei nela. Pensei que fosse um site muçulmano, porque eles escrevem Alá, sabe? Alá é uma palavra muçulmana. Mas descobri que se tratava de um site cristão. Fala desde Gênesis até Jesus chegar à Terra e ressuscitar, passando pelos profetas mais importantes da Bíblia, como Noé e Abraão.
Isso foi incrível. Pela primeira vez em minha vida, olhei e disse: talvez estejamos errados? É meio impossível para os salafistas dizerem isso. Mas talvez estejamos errados. Mas quem disse que Deus existe? E comecei a ver que não tenho nenhuma evidência de nada. Não tenho evidências para o Islã. Não tenho evidências suficientes para o próprio Deus, o que me levou ao ateísmo. E quando eu era ateu, fiz tudo o que você pode imaginar. E então fiquei muito cansado porque comecei a sentir que o ateísmo não é uma alternativa. E dentro de mim sinto que existe um Deus. E lido comigo mesmo como se houvesse um Deus com quem eu conversasse dentro de mim. Até que um dia eu estava farto. Voltei para casa com muitos problemas, muitas coisas que eu mesmo não conseguia suportar. Olhei para o céu e disse: sabe de uma coisa? Você é tão grande para mim, não consigo encontrá-lo. Por favor, faça alguma coisa. Sou muito pequeno para você. Faça alguma coisa e me encontre. Não é difícil para você se você estiver lá. Naquela noite eu dormi. E em meus sonhos vi que estava correndo em uma estrada muito longa. Muitos galhos de árvores cheios de espinhos me perseguiam e queriam me matar. E no final da estrada havia um homem que eu não reconheci. E eu gritei: por favor, me ajude a fazer alguma coisa. Ele simplesmente estendeu a mão, colocou a mão em meu ombro e me colocou diante dele. Quando ele olhou para mim, descobri que se tratava de Jesus Cristo. Ele olhou profundamente em meus olhos e disse: chegou a sua hora de me seguir. Acordei em meus sonhos e disse a mim mesmo: tudo bem, isso são alucinações. Isso são alucinações. Acho que não é verdade. Porque Jesus veio até mim. Mas na noite seguinte tive o mesmo sonho, com os mesmos detalhes. Quando acordei, olhei para o céu, para os céus e disse: sabe de uma coisa? Isso aqui não é uma piada. Eu o desafio a vir até mim mais uma vez com os mesmos detalhes. Caso contrário, não pensarei em você novamente. Achei que ele nunca viria, mas ele veio. E dessa vez ele olhou profundamente em meus olhos e disse: eu não lhe disse? Eu não disse a você? Chegou sua hora de me seguir. Acordei e não consegui acreditar que isso fosse verdade. Não consigo acreditar que Deus seja tão amoroso. Deus é tão incrível. Deus é tão aberto. Ele não se importava com o fato de eu estar desafiando-o. Ele não estava se sentindo atacado. Não estava se sentindo insultado. Ele estava sentindo que eu amo esse cara e o quero. Então ele simplesmente veio até mim. Não acordei como um cristão, mas acordei como um homem que está buscando a verdade e sabendo que esse Jesus Cristo é mais do que um profeta. Esse Jesus Cristo não é o que pensamos que ele é. Tive a sorte de encontrar alguém para me ajudar com isso. E depois de 3 anos, fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o fato é que, desde que fui batizado, tudo começou a mudar. Todos os olhares começaram a mudar. Comecei a ver as pessoas de forma diferente. Pela primeira vez em minha vida, comecei a aprender que posso amar os outros incondicionalmente. Viajamos para outro país devido à perseguição que sofríamos. E não foi fácil para nós. Mas o que aconteceu no exterior foi único. Recebi um convite de uma das associações que trabalham na sinagoga. Aceitei o convite e fui pela primeira vez em um dos salões da sinagoga. Fui convidado a ser o orador principal em um dos eventos para falar sobre meu testemunho e o que aconteceu comigo. Então, eu disse a eles: pela primeira vez, posso dizer que Deus me curou
e posso dizer que amo vocês. Eu amo vocês. Deus é amor e Ele derramou seu amor em nossos corações. Ele derramou seu amor em nossos corações e foi isso que aprendemos. Amém.